Olá, meus caros estudantes do curso de Agronomia da Unicesumar, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro da Costa, o seu professor da disciplina de Construções Rurais, e nós estamos mais uma vez com o nosso método de gravação formato ao vivo, simplificado, apenas voz e slides, para que a gente possa trabalhar com vocês a nossa aula de Construções Rurais sobre a parte teórica das instalações para a produção do gado de leite. Nas aulas anteriores nós focamos as nossas atenções na produção do gado de corte. Nós falamos bastante sobre todas as estruturas que fazem parte do contexto de produção do gado de corte, e agora nós vamos trabalhar um pouco com o gado de leite, tá bom? Vamos demonstrar rapidamente algumas estruturas, algumas características e os princípios construtivos e outras questões ligadas à produção desse tipo de bovinocultura, tá bom? Vamos à frente então. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção quando a gente está trabalhando com construções rurais é pensar no nosso projeto construtivo. Assim como nós estamos trabalhando na prática com a construção de um projeto e vocês têm tido acesso, por exemplo, ao AutoCAD, especialmente na disciplina de construções rurais e desenho técnico, nós devemos também pensar no projeto diante de características práticas que são embasadas em dados coletados em nível de campo. Então, algumas das etapas estão em tela: escolher o sistema adequado para a propriedade, desenvolver o plano de manejo dos animais, investigar e desenvolver alternativas de projetos, avaliar as alternativas e opções para a propriedade, pesquisar os possíveis problemas e desenvolver o projeto e definir as instalações necessárias para o projeto. Tá? Então, todas essas etapas que vocês estão vendo são variáveis de acordo com as características presentes no campo de produção. Mas, na maioria dos casos, a gente tem que considerar, por exemplo, os mesmos princípios construtivos que nós tínhamos para quaisquer outras construções. A orientação com relação ao sol, a orientação com relação à circulação dos ventos, a questão do terreno ser plano ou não ser plano, de modo que são essas as características que nos ajudam a pensar em que tipo de projeto que nós vamos desenvolver dentro do campo, tá? Quando a gente fala sobre instalações de gado de leite, assim como nós pensamos para as instalações de gado de corte, a gente precisa pensar numa exploração racional dentro dos aspectos econômicos e gerenciais. Basicamente, então, nós devemos planificar o nosso sistema de produção de maneira a garantirmos os menores custos possíveis e a maior eficiência no processo da utilização dos recursos que estão em nível de campo. Além disso, claro, e é base de todo e qualquer projeto que envolva animais, nós devemos proporcionar o conforto a estes animais, para que eles possam expressar o seu máximo potencial genético. E quando a gente pensa em conforto, as variáveis que nós devemos pensar são insolação, ventilação e umidade. Fora outras variáveis acessórias que nós vamos discutir ao longo desta aula. E também nós devemos planificar todas as nossas estruturas para que a gente possa maximizar o uso da mão de obra e das máquinas. Geralmente, a construção, por exemplo, de uma leiteria, ela vai ser realizada a partir da racionalização de uma linha de extração de leite, com os equipamentos todos associados em linha, com um único corredor, com uma fossa, que permita com que o operador, que é o ordenhador, ele possa manipular um número maior de animais por hora, aumentando a sua capacidade de trabalho. Então, todas as instalações de extração, instalações elétricas e até mesmo instalações sanitárias, elas devem seguir praticamente os mesmos planos no sentido de termos uma compartimentalização na sua instalação. Quando a gente estabelece o plano de manejo dos animais, embora não seja foco das construções rurais, aqui a gente tem que colocar para vocês alguns dos aspectos que nós levamos em conta, porque sem estes aspectos a gente também não consegue raciocinar sobre as instalações. Então nós primeiro precisamos pensar sobre os grupos de manejo, em termos de fases da vida do animal, e números de animais por grupo. Geralmente nós fazemos a separação entre animais mais velhos e animais mais jovens. E também nós listamos as necessidades dos animais de acordo com a sua fase fisiológica. Conforto, ambiente, nutrição,
manejo sanitário, sua movimentação e também o próprio manejo do esterco, que são, aliás, este é um dos elementos mais importantes, né? Apesar do esterco bovino ser considerado como um excelente insumo, quando nós pensamos em adubação orgânica, logicamente que a massa de esterco que é produzida dia após dia, numa instalação como essa, assim como é nos currais, é uma massa muito grande que exige um certo cuidado do pecuarista para manejar este esterco, separando a fase sólida da fase líquida ou trabalhando com a produção de biogás, estando ele logicamente licenciado, né? Além disso, nós devemos observar quais são as necessidades do produtor. Todo bom projeto de construções rurais leva isso em consideração. Determinar as características que se adaptam a esses objetivos e necessidades. E priorizar, acima de tudo, a lista das necessidades dos animais. Quando a gente faz a separação dos animais, como eu disse, geralmente a gente faz a separação por idades. Mas também a gente pode fazer a separação por outros parâmetros técnicos. Pode ser por raça também, por que não? Então, nós vamos separar os animais de acordo com as suas necessidades nutricionais, oferecendo-lhes a alimentação mais direcionada para as suas diferentes fases de vida. O seu status sanitário ou reprodutivo, o número de partos que as vacas passam, né, por um período, a disponibilidade das instalações e o ambiente também. Quando a gente fala sobre as necessidades dos animais, parece uma coisa, digamos, que não é muito convencional, afinal, várias das pastagens, várias das instalações sequer consideram essas necessidades como necessidades válidas. No entanto, já foi comprovado por uma série de estudos, por uma série de artigos científicos, uma série de papers, que o ambiente que proporciona a melhor produção de leite, ele tem que manter o conforto dos animais, um espaço para descanso e um espaço confortável para que o animal possa caminhar. Lembrando que aqui o caminhamento do animal ele não é algo tão indesejado quanto num confinamento. A área de descanso deverá ser limpa e seca, inclusive o substrato que o animal se deita, por exemplo, casca de arroz, serragem ou qualquer outro material, deve estar seco. A ventilação desse local tem que estar adequada. Se nós não estivermos numa área de circulação natural de ventos, o que denota que o engenheiro agrônomo ele não obedeceu um princípio básico das construções rurais, que é instalar esse tipo de instalação numa área onde nós temos circulação de ventos adequada, por volta de 3 a 8 até 9 km por hora. Né? Então ele vai ter que dispor de ventilação forçada, um sistema de exaustão ou até mesmo, em alguns casos, um sistema de aspersão. A utilização dos aspersores, aqueles mesmos da irrigação, para aspergirmos água sobre os animais, claro que não em excesso, para retirar o excesso de calor dos seus corpos. Também devemos obedecer às hierarquias dentro do grupo, porque por mais que os bovinos sejam dóceis, nós temos um obedecimento de hierarquia, sempre tem o animal dominante e os outros animais que seguem este, e também a gente vai ter que manejar a luminosidade deste ambiente. Os estudos que denotam a melhor produtividade de leite para estes animais estabelecem que a iluminação mínima para que nós tenhamos uma boa produção é de 150 lux, o que eu confesso como engenheiro de segurança do trabalho que é muito pouco. O que nós precisamos para exercer as nossas atividades com conforto visual é algo para cima dos 500, 600 lux, para vocês terem uma noção. Então a iluminação que está lá dentro de uma leiteria, por exemplo, é muito pequena, mas é o suficiente para o gado poder produzir, e isso, vejam, é um fotoperíodo artificial de 16 horas. Tá? Não que o gado fique confinado naquele ambiente por 16 horas, porém nós temos que garantir que no todo estes animais estejam iluminados por 16 horas, sendo 8 horas de escuridão, 16 horas de oferta de luz. Então, eventualmente, nós devemos ter o fornecimento de iluminação artificial. Alguns fatores que determinam a localização das instalações, no caso das leiterias, nós temos também o mesmo obedecimento que, por exemplo, para um aviário, a orientação leste-oeste.
Para que nós não tenhamos a entrada de sol, de iluminação natural, né, calor natural, de uma maneira a nós termos praticamente o período inteiro sol, de um lado ou de outro, seja de manhã ou à tarde. Então a gente garante que haverá um sombreamento do ambiente a partir do telhado, logicamente, se a orientação for de leste a oeste. A gente deve construir também essa instalação próxima das demais instalações. Se vocês perceberem, todas as propriedades rurais elas possuem uma espécie de parque de benfeitorias. Então nós temos uma casa, nós temos um barracão, nós temos um silo, o próprio curral. Eles todos ficam muito próximos entre si, facilitando a logística dos processos. Então, nós devemos considerar que o acesso ao local seja um acesso facilitado. Para isso, é recomendado que todas as leiterias, assim como os currais, assim como os aviários, assim como os silos, devem estar presentes na parte mais plana da propriedade. Para isso, claro que é de bom alvitre fazermos a análise de declividade do terreno. E nós fazemos isso com muita facilidade, seja por meio de equipamento de GPS, seja por meio de clinômetros, ou ainda nós podemos fazer uma análise prévia do terreno por meio do Google Earth, que nos dirá se aquele terreno ele tem uma declividade adequada, até 3% de declividade é o adequado, ou se ele tem uma declividade inadequada, por volta de 10, 12% de declividade, que inviabiliza a construção, tornando-a mais cara por conta da necessidade de fazermos terraplenagem. Em termos de tipo de solo, nós devemos considerar os solos que sejam acima de tudo resistentes. Lembrem-se que nós não estamos falando sobre o uso do solo para a condução de uma cultura agrícola, ou mesmo para uma pastagem. É para a sustentação de uma construção, para a sustentação de uma instalação. Deste modo, não importa tanto a classe de solos, mas que esse solo seja estruturado, que esse solo seja resistente. Com relação ao posicionamento dentro da propriedade, isso cabe àquele aspecto que nós acabamos de falar, sobre as mínimas distâncias que as instalações dentro de uma propriedade devem ter. E o comportamento dos ventos, nós devemos analisar também, levando-se em conta que este comportamento precisa ser mais uniforme. A gente não pode instalar uma leiteria, por exemplo, ou até mesmo um curral, onde nós temos uma circulação de vento muito irregular, tanto do ponto de vista da direção dos ventos, quanto do ponto de vista também da sua velocidade. Geralmente nós desejamos que os ventos venham mais da direção sul-sudoeste, porque são os ventos mais frios. Enquanto que os ventos que vêm da direção nordeste ou até mesmo noroeste são os ventos mais quentes. A temperatura do ar desses ventos é um pouquinho maior, então a gente acaba não desejando ter estes ventos ali na localização. Então é interessante até que nós tenhamos um anemômetro ou uma pequena estação climatológica no campo para averiguar estes detalhes e instalarmos ou construirmos a nossa leiteria no ponto mais correto do campo. Quando a gente fala sobre projetos de produção de leite, o que nós queremos é associar todas essas variáveis que vocês estão vendo em tela. O investimento, a produtividade, o gerenciamento e o lucro. Queremos maximizar o potencial genético dos animais, maximizar o uso dos equipamentos e otimizar, acima de tudo, o número de animais por instalações, o número de pessoas por litro de leite e o número de pessoas versus equipamentos. Confesso para vocês que, na atualidade, nós estamos focando muito mais no aumento no número de animais por instalações, na redução de pessoas por litro de leite produzido e também na redução de pessoas interferindo junto aos equipamentos. Chegará o dia, inclusive, que até mesmo a inteligência artificial invadirá as leiterias, não no sentido de acoplar uma ordenhadeira nos tetos da vaca. Isso ainda a gente não chegou a esse tipo de precisão do ponto de vista de produção. Ainda haverá a presença de um ordenhador, de um técnico que operará as máquinas. Mas as ordenhadeiras hoje que são mais avançadas, elas dependem praticamente de um único operador, ou no máximo de 2 operadores, que podem operar vários ciclos de extração de leite por dia sem nenhum problema, dado o conforto que essas leiterias oferecem, tanto para o trabalhador quanto para os animais. O sistema de produção, nós vamos passar rapidamente, vocês já conhecem esses sistemas de produção, porque nós falamos sobre eles
tanto na parte de construções rurais, quando a gente falou sobre o piqueteamento e as instalações a campo, como também vocês devem ter ouvido falar em agrostologia e ouvirão falar também na disciplina de zootecnia. Mas apenas para constar, nós temos alguns sistemas de produção que são interessantes e merecem a nossa atenção, claro, né? No caso do sistema extensivo, a gente percebe os animais pastejando a campo, não há nenhum tipo de suplementação volumosa. Eventualmente nós temos a suplementação por sais proteicos ou simplesmente por sais comuns. A gente depende muito da sazonalidade, principalmente no contexto das épocas mais secas, né? As pastagens acabam diminuindo bastante nas épocas mais secas, e se você pensar na relação que isso tem para com a produção de leite, nós temos uma queda na produção de leite, principalmente no inverno. E nós temos o sistema intensivo, onde nós temos a total suplementação dos animais, uma aplicação de alta tecnologia, não somente no contexto da extração de leite, mas também no contexto das instalações que são requeridas para o sistema. E as divisões dentro do sistema intensivo são o sistema confinado e o sistema rotacionado. No confinamento, no ano inteiro, nós temos a suplementação de volumoso e concentrado, com forragens frescas ou forragens conservadas, no freestall, no tie-stall ou piquetes. Basicamente, nesse tipo de sistema de confinamento, nós fornecemos ou os ensilados ou as forragens frescas, associando-se a isso com relação aos concentrados, né? Já no sistema rotacionado, apenas na parte do ano em que nós precisamos mais do sistema de confinamento, é que nós oferecemos os volumosos para os animais. Na maior parte do ano, então, eles ficam rotacionando nos piquetes, conforme nós mostramos, inclusive, no módulo anterior. No sistema extensivo, nós percebemos, então, que as pastagens elas tendem a ser muito mais homogêneas e o desgaste dessas pastagens se dá de acordo com a pressão de pastejo. Quanto maior for o número de animais, maior o desgaste da pastagem. Então, praticamente, obrigatoriamente, nós teremos um número muito pequeno de animais por área, algo em torno de 0,5 até 1,2, 1,3 animais por hectare, unidades animais por hectare, e isso denota a baixíssima produtividade desse sistema. É claro que existem outros sistemas que envolvem outras tecnologias, tecnologias consorciais, a utilização de adubos verdes, que isso aumenta um pouquinho a capacidade de suporte dessa pastagem. Mas, no geral, o sistema extensivo ele carece, então, de produtividade. Já quando a gente fala sobre o sistema intensivo, nós temos aqui o sistema de piqueteamento, e neste caso nós fornecemos material concentrado e eventualmente o volumoso para que o gado possa produzir. E vejam que aqui neste sistema que vocês estão vendo, ele é muito parecido com aquele sistema de planta de piqueteamento que nós vimos na aula passada, ou há 2 aulas, quando nós conversávamos sobre instalação de piquetes. A instalação de comedouros e bebedouros, quando nós falávamos de coxos, quando nós falávamos de cercas. Aqui nós temos então um exemplo de sistemas de piqueteamento, com uma capacidade de suporte até mais alta que uma pastagem natural, sem depender inclusive da sazonalidade. Aqui nós temos um outro exemplo, inclusive este piquete é o que a gente chama de piquete em linha. Então, por este corredor que vocês estão vendo à esquerda, o trator ele consegue passar, despejando a silagem, despejando outro volumoso ou despejando concentrados nos coxos, e os animais acabam se alimentando dessa maneira em linha, como vocês estão observando. Já o intensivo rotacionado, ele depende muito mais dos piquetes do que do sistema de coxos, mas podemos dizer que um sistema não se dissocia do outro. Já vimos essa questão do rotacionar de animais, e o sistema de piqueteamento ele tem se mostrado um sistema bastante simples e bastante eficiente na garantia da produtividade destes animais. Vejam que neste caso, uma pastagem está do lado da outra, e vejam que nós temos bastante alimento para cada um destes animais, principalmente quando a gente considera a adoção de um sistema de irrigação, seja uma irrigação por aspersão, ou seja por outros métodos, por exemplo, um pivô central. Aqui nós temos o exemplo de um sistema rotacionado,
Nas duas imagens da esquerda nós temos a forragem já desgastada, já consumida pelos animais, enquanto nas duas imagens da direita vocês percebem as pastagens já com bastante material formado, bastante viçosas, verdes, uma pastagem, digamos, deliciosa para estes simpáticos animais que se encontram na imagem. Para a atividade leiteira, nós temos algumas instalações mínimas que vocês devem pensar na hora de vocês fazerem os projetos para os pecuaristas. Então nós devemos ter, em princípio, uma sala de ordenha ou uma sala de leite, pista para alimentação, área para descanso e área de armazenamento de esterco. Tá? A diferença entre uma sala de ordenha e uma sala de leite é que na sala de ordenha, efetivamente os animais se posicionam para serem ordenhados, seja de modo manual, nas fazendas e propriedades rurais que não adotam a tecnologia de ordenha mecânica, ou seja de forma mecânica, principalmente quando nós temos a ação das ordenhadeiras mecânicas. E a sala de leite nada mais é do que a sala que recebe este leite, que inclusive pode ser pasteurizado dentro da propriedade rural, se assim nós tivermos o equipamento, ou minimamente resfriado. Na maioria dos casos, das propriedades que contam com ordenhadeira mecânica, nós temos um resfriador de leite, e esse resfriador de leite, então, é que garante a qualidade deste insumo para ser fornecido às empresas, né, que vão processar esse leite, fazendo o posterior tratamento, né? Seja a simples pasteurização ou seja o tratamento por ultra alta temperatura, ou o processo que vocês conhecem por UHT, né? Ultra High Temperature. Perfeito? Vamos à frente então, compreendendo mais alguns detalhes. A sala de ordenha ela deve contar, se nós pensarmos nos dois sistemas, né, naquelas que não têm ordenhadeira mecânica e aquelas que têm ordenhadeira mecânica. À esquerda, nós temos o estábulo, que é um sistema mais rústico, podemos assim dizer, onde nós temos o balde ou latão ao pé, que é o que a gente chama de linha alta. Enquanto que, quando nós falamos sobre circuito fechado RTS, também nós temos a linha alta. O estábulo, na verdade, é um sistema, como eu disse, mais rústico. Enquanto que, quando nós estamos falando da sala de ordenha, nós temos as chamadas linhas altas, linha média ou linha baixa. Ah, mas o que é essa linha, afinal? Bom, a linha nada mais é do que o coletor de leite. Esse coletor de leite, na forma de mangueira, ele fica mais alto do que os animais e mais altos do que o ordenhador, que é o que a gente chama de linha alta. E quando eles ficam na média dos animais, ou até mesmo abaixo dos animais, nós falamos sobre linha média e linha baixa, respectivamente. E quando nós falamos sobre fosso, nós estamos lidando com uma tecnologia onde o ordenhador ele fica abaixo do nível dos animais, protegido, logicamente, e isso facilita a inserção da ordenhadora nos tetos dos animais, claro que com toda a higienização pertinente ao processo. A sala de ordenha com fosso, que é a mais comum, que a gente vai mostrar algumas fotos daqui a pouquinho, ela pode organizar os animais da seguinte forma: ou é em espinha de peixe, ou animais em paralelo, que basicamente são as duas estruturas mais comuns que a gente acha por aí. A estrutura em tandem, que é uma estrutura de 3 a 3 animais, ou 4 a 4 animais. E a fila indiana, que sinceramente é uma estrutura que não é tão utilizada assim, porque exigiria, na verdade, um comprimento muito grande da linha de ordenha. Nós teríamos muitos metros para construção se as vacas ficassem uma atrás da outra. Seria algo, digamos, mais cansativo para o operador, impraticável do ponto de vista de termos um aumento de produtividade. Logicamente que a sala de ordenha ela tem que ser feita de acordo com o fabricante da ordenha. Quando a gente fala ordenha, é o equipamento que faz a ordenha dos animais. Tá? Então, a depender dos modelos que nós temos no mercado, a gente vai desenvolver o nosso projeto. Mas como nós temos uma variedade muito grande de equipamentos de ordenha, então basicamente a gente pode pensar no nosso layout de produção, podemos pensar numa planta baixa, numa projeção as-built, e, claro, vamos comprar a ordenhadora que mais se encaixa ao nosso modelo.
Toda a sala de ordenha deve ter boa ventilação e fácil higienização. Nas áreas mais tecnificadas de produção de leite aqui no Brasil, as salas de ordenha contam também com climatização. É interessante a gente verificar como nós temos a climatização, né? Nós temos equipamentos de ar-condicionado com alta capacidade, de 25 mil BTUs, 30 mil BTUs, que são instalados nessas salas de ordenha. Os animais ficam por ali, eles podem consumir alimento no momento em que eles são ordenhados, e inclusive, pessoal, nós temos algumas salas de ordenha que, além de contar com ar-condicionado, contam com música ambiente, uma vez que isso acaba tranquilizando os animais, né? Com uma iluminação também adequada à sua entrada ali na sala de ordenha, né? Então, todas as melhores condições possíveis para estes queridos animais nos darem o seu leite, né? Além de apresentar boa ventilação e fácil higienização. Na maioria dos casos, a higienização é feita basicamente ligada ao amônia quaternária, ou nós podemos utilizar o hidróxido de sódio, que é a nossa água sanitária. Por isso, vejam que as salas de ordenha elas devem ser construídas com material com pisos, né, com pisos e contrapisos, que facilitem, logicamente, a caminhada dos animais. Então eles têm que ter uma boa aderência ao casco dos animais, mas que ao mesmo tempo facilitem a limpeza, que facilitem o escorrimento superficial da água que nós nos utilizamos para este processo de limpeza. A maioria dos pisos, na verdade, deve ter uma inclinação entre 2 a 3% para permitir esse escorrimento. Então, aqueles materiais que nós discutimos no princípio da disciplina, eles devem ser pensados em serem materiais hidrofóbicos. Até porque ali na hora de nós fazermos a ordenha, é bem capaz que um animal pode defecar, o animal pode urinar, então a gente vai ter que limpar aquilo com bastante frequência, né? A gente precisa definir o número de conjuntos de ordenha pensando no número de vacas hora que nós queremos. Vejam que a linha média central, a linha baixa e o balde ao pé vai nos permitir fazer a ordenha de 6 a 8 vacas hora. Isso considerando um conjunto apenas, tá? E quando a gente fala um conjunto, nós estamos lidando com a hipótese de trabalharmos com um único trabalhador, quando a gente fala balde ao pé, e as linhas, linha média central, linha baixa, aí nós estamos falando do equipamento mesmo. Um equipamento é capaz de fazer a ordenha de 6 a 8 vacas hora e a linha baixa de 4 a 5 vacas hora. Nós temos então como fatores determinantes para determinarmos qual vai ser o tamanho do equipamento, o tamanho do rebanho que está produzindo leite, o número de ordenhadores e a duração do turno de ordenha. Considerando o exemplo que está aqui na tela, ó, eu tenho 100 vacas ordenhadas, ou que estão em fase de produção. Nós temos 2 horas por ordenha. Então, de certo modo, nós estamos trabalhando com 50 vacas por hora. Se eu trabalho 100 vacas ordenhadas e o turno de ordenha é de 2 horas, então 50 vacas por hora, considerando as 100 vacas que eu tenho para ordenhar. Considerando que o rendimento médio é de 5 vacas por conjunto por hora, então nós temos ali 50 vacas dividido por 5 vacas por conjunto por hora. Isso quem determina, na verdade, é a capacidade do equipamento que você tem. Que é essa capacidade que nós vimos aqui nesta tela. Ah, por que você colocou, professor, 5 conjuntos, ou 5 grupos, né? 5 conjuntos, 5 vacas por conjunto por hora? Porque é o rendimento que nós estamos vendo aqui. Eu vou trabalhar com uma linha baixa, que é a mais tecnificada, a linha baixa com fosso. Então, eu vou trabalhar com 5 vacas por conjunto por hora. Se eu tenho 50 vacas para ordenhar por hora, eu vou precisar então de 10 conjuntos de ordenha. Perfeito? 10 equipamentos de ordenha para trabalhar com essas 100 vacas ordenhadas. Agora, é claro que a gente precisa pensar se a gente vai manter essa capacidade de produção vida toda, o que não é algo tão factível assim, né? Porque muitas vezes nós podemos aumentar o nosso rebanho, diminuir o nosso rebanho. Então o número de conjuntos de ordenha que a gente vai ter que projetar precisa ser um número de conjuntos que possa absorver um excedente.
talvez 10 a 20% a mais. Então posso trabalhar com 12 conjuntos de ordenha, tendo ali pelo menos um backup para a gente poder trabalhar quando um conjunto falha ou quando nós estamos trabalhando com um número de vacas que estão em lactação um pouco maior daquilo que nós estamos projetando para o nosso dia a dia. Se eu trabalho com 100, de repente eu vou trabalhar com 120, então este número maior de conjuntos acaba nos auxiliando. As eficiências canalizadas, aqui nós temos algumas situações para ilustrar para vocês. O que é uma eficiência canalizada? É o rendimento de vacas por hora, de acordo com o número de unidades de conjuntos, né? Conjuntos de ordenha, e aqui o número de ordenhadores que nós temos. Então vejam que a linha média central, se eu estiver trabalhando com 10 unidades e com 3 ordenhadores, eu consigo fazer de 60 a 80 vacas por hora, o que seria bastante, né? Enquanto que na linha baixa, a gente teria um número um pouco maior, vamos colocar aqui as mesmas 10 unidades, só que com 2 ordenhadores. Vejam que aqui a capacidade é um pouco menor. Então, quando a gente trabalha com a linha média central e a linha baixa, a gente tem que observar qual é o número de vacas por conjunto por hora que nós temos como capacidade projetada, como eficiência de extração de leite. E aí eu tenho que escolher qual é a minha eficiência canalizada mais adequada para poder comprar aquele conjunto. Por exemplo, é claro que aqui nós temos 10 unidades, 3 ordenhadores, de 60 a 80 em termos de rendimento de vaca por hora. 60 a 80 é um rendimento elevado, né? Agora, quando a gente pensa no número de profissionais envolvidos, claro que a gente quer ter um número menor. Então, logicamente, a gente vai pensar aqui nos números mais acima. Ou seja, a gente precisa escolher de acordo com o número de conjuntos que nós teremos para operar naquele momento. Em termos de dimensionamento, nós temos aqui um projeto básico para vocês verem, é um corte transversal do nosso projeto. E o equipamento de ordenha, vejam, na parte das laterais, esse aqui é um sistema espinha de peixe, em que as vacas ficam na transversal. Imaginem, por exemplo, um estacionamento de uma cidade qualquer aqui do estado do Paraná. A cidade de Maringá antigamente tinha um estacionamento em espinha de peixe, que ele era transversal ao sentido das pistas. Então, aqui os animais também ficam na transversal. Nós temos aqui um fosso. Este fosso ele tem 2 metros de largura. O espaçamento para os animais é de 2,35 para um lado, 2,35 para o outro. E a altura até a linha de extração é de 2,48. Claro que aqui é um projeto muito específico, a gente pode pensar em 2,5, 2,4, enfim. E quando a gente fala em linha de extração, a linha de extração, neste caso, ela fica suspensa, os animais se alimentam durante a extração do leite, e aqui embaixo nós temos a pessoa caminhando, colocando a ordenhadeira mecânica aqui nos tetos dos animais, e assim a gente consegue ter a extração de leite da maneira mais adequada. Em termos de espinha, ela pode variar de 70 a 1,20 m, tá? 70 a 1,20 m. Mas 70 o que? 1,20 m o que? O que seria a espinha? Nós estamos falando da largura que é disponibilizada para cada animal. Então, cada animal ele vai ter de 70 centímetros a 1,20 m de largura disponível para ele ficar de pé e ser ordenhado. Claro que isso varia de acordo com a raça também. Nós temos algumas raças de maiores dimensões, então a gente vai pensar na melhor alocação para esses animais a depender da raça. Raças menores, 70 centímetros, raças maiores, 1,20 m. Esse sistema que vocês estão vendo é um sistema de ordenha mecânica. Apesar de parecer balde ao pé, mas aqui nós temos um ordenhador, nós temos aqui a coleta por ordenhadeira mecânica, por pressão, e aqui é uma linha suspensa, é o que a gente chama de linha alta. Então, esta tubulação está coletando o leite dos animais e provavelmente enviando esse leite para um resfriador ou para o processamento dentro da leiteria, aqui dentro da sala de leite. Dentro dessa construção branca aqui ao fundo, essa é a sala de leite. No âmbito externo aqui, nós temos
a sala de extração ou sala de ordenha, que não é bem uma sala porque é um ambiente aberto, né? E aqui atrás nós temos os latões de leite. Apesar de parecer que existe o abastecimento desses latões de leite, nós temos aqui todo um sistema canalizado, né? Já é algo um pouco mais moderno frente àquilo que se fazia antigamente, que era só balde ao pé. Este sistema que vocês estão vendo, vejam que é uma construção, de fato é uma construção. Aqui nós temos então o fosso, que é aquele fosso da primeira figura que nós demonstramos. Esse fosso ele vai ter 2 metros de largura. E aqui, esta etapa que vocês estão vendo, dessas colunas até esta parte aqui, que é formado por blocos de concreto, aqui tem de 2,30 a 2,40. É aqui que o animal vai ficar. Muito provavelmente aqui nós teremos um sistema de espinha de peixe ou linha paralela. Então o animal ele estará aqui na distância dessa parede com relação a este cano ou esta coluninha, nós teremos o coxo. A vaca fica aqui. Muito provavelmente ela vai entrar, vai ser posicionada aqui, é um número variável, e depois ela vai sair pelo mesmo local que ela entrou, até porque nós não estamos vendo a saída desses animais lá ao fundo. Aqui nos parece ser a sala de leite. E aqui nós vamos ter as tubulações suspensas, que é uma linha média central, ou até mesmo linha baixa, que levará o leite aqui para dentro para ser previamente processado, né? Resfriado ao menos. Então, esse é um tipo de modelo construtivo. Vejam que aqui ó, a terraplenagem foi feita, nós temos aqui uma alma metálica, será estabelecido a concretagem desta área, e essa concretagem, é importante salientar para vocês, não pode ser um concreto liso, tem que ser um concreto estriado, que eu já vou mostrar para vocês o que isso significa. Aqui embaixo, nós não temos nenhum equipamento que seja assim super importante, super interessante, porque não se trata de termos equipamentos justamente aqui. Muitas vezes a sucção de leite ela vai para uma linha baixa, que vai ser canalizada aqui por baixo e chega lá na sala de leite, ou neste caso, aparentemente, dadas essas colunas aqui, até estão sendo instaladas aqui algumas linhas elétricas, então muito provavelmente haverá a linha suspensa, a linha média central, a linha alta, que vai mandar o leite para a sala de leite. Neste caso, nós temos uma linha baixa. Por que a linha baixa? Os animais eles entram nessa estrutura metálica, e aqui é linha baixa, só que não é espinha de peixe, não. Se trata de uma fila indiana, porque nós temos aqui um corredor pequeno, por volta de 1,20 m. As vacas estacionam uma atrás da outra. Nós temos essas placas metálicas que se fecham, protegendo uma da outra, principalmente contra o coice da vaca da frente para a vaca de trás. E aqui nós temos, na verdade é uma linha média central, tá? Não é linha baixa. Apesar de nós termos aqui toda a canalização, é uma linha média central, porque aqui você tem o ordenhador, e ela reduz aqui para o fosso. E aqui nós temos todas as mangueiras que mandarão o leite lá para frente, onde nós temos provavelmente a sala de ordenha. E vejam que aqui nós temos uma iluminação, e aqui nós temos essa parte lateral, que é formada por provavelmente zinco, por placas de zinco estriadas, ou sinuosas, né, que seria o material formador do telhado. Aliás, toda essa leiteria ela é pré-moldada dessa forma, temos um projeto para isso. E aqui nós temos essas paredes que elas são deslizantes, de maneira a permitir uma maior ou menor aeração, a depender das condições do ambiente. Essa imagem está um pouquinho mais escura, mas ela também é um sistema de filas indianas. As vacas adentram nesse corredor suspenso. Aqui está o fosso, geralmente com uma largura um pouquinho maior, de 2,5 m. Essas tubulações todas é que serão responsáveis por levar o leite até as tubulações mais suspensas e aí levar para a sala do leite. Inclusive, quando a gente fala sobre conjunto de ordenha, cada um desses painéisinhos aqui que vocês estão vendo é um conjunto de ordenha. Neste caso, nós temos 10 conjuntos de ordenha. Um aqui, 2, 3, 4, 5 e mais 5 aqui na lateral esquerda. Totalizando, portanto, 10 conjuntos de ordenha. Este aqui, na verdade, seria uma imagem mais de cima, né, de como que funciona este processo. Essa tubulação azul aqui, pessoal, não se enganem, não é para carregar o leite não, tá? É tubulação de água.
porque a gente precisa de água disponível justamente para fazer a lavagem desse sistema aqui. O animal vai defecar, vai urinar, então a gente precisa de água suficiente para fazer a limpeza deste ambiente. E aqui estão os conjuntos que vão retirar o leite para dar encaminhamento à sala leiteira, que está aqui do lado, provavelmente. Tá? E vejam que eu falava sobre piso estriado. É esse piso aqui de fora, tá? Nós vamos mostrar com maiores detalhes daqui a pouquinho. Eis aqui então o sistema de ordenha funcionando. Aqui nós temos as vacas em espinha de peixe, vocês percebem que elas estão na transversal. E esse aqui é um sistema de linha baixa. Tá? Aqui nós temos o leite sendo extraído, ele desce por meio dessas tubulações, e aqui nós temos reguladores de pressão que vão mandar esse leite lá para a sala de leite, que processará, que está lá atrás no nosso plano de foto. E aqui vejam que nós temos uma boa iluminação tanto para o fosso, como uma boa iluminação tanto para os animais. E essa iluminação é necessária muitas vezes porque a ordenha ela é executada em um período de madrugada, por exemplo, né? 4 da manhã, 5 da manhã, o ordenhador já está por lá, com as suas vacas posicionadas para a retirada do leite. Eis aqui mais um sistema, neste caso é o sistema paralelo, as vacas todas alinhadas dessa maneira, aqui também, né? Sistema paralelo. E vejam que aqui em cima, ó, nós temos um material que é um material cerâmico. Na verdade é mesmo local, mesma foto. Aqui nós temos todo o processo de iluminação que tem que garantir pelo menos 500 lux. 500 lux para os operadores que estão aqui atrás retirando leite, tá? Agora, para as vacas tem que ser alguma coisa em torno de 150 a 200 lux pelo menos. E aqui, esse é um sistema de pressão no qual temos aqui este pistão, ele se retrai, essa proteção metálica abre, e aí quando ela abre, a vaca sabe que ela tem que sair. Aliás, vacas leiteiras de alta produção, elas já estão muito acostumadas a esse processo de ordenha, e que inclusive é um processo que vai aliviar bastante o peso dos seus tetos, o peso do úbere, que é um peso muito grande, às vezes até incomoda o próprio animal. Então, quando o animal ele está acostumado com a lida, os tratadores tratam os animais muito bem, eles se acostumam com o chamado para serem ordenhados. Elas adentram na ordenha, se enfileiram dessa forma, com muita tranquilidade, e aí é só colocar a ordenhadeira e a partir disso curtir o processo de ordenha de retirada de leite, né? Então, vejam que aqui está até úmido, né? Foi recentemente lavado. E aqui, lógico, o material hidrofóbico, que não permite a infiltração de água. Isso é muito importante para evitarmos, inclusive, problemas relacionados a pequenas erosões que podem surgir na parte de baixo dessa construção. Dentro da sala de ordenha, nós podemos ter o que a gente chama de sala de espera. Se nós temos um conjunto de animais que está sendo ordenhado, o outro conjunto está do lado de fora aguardando. É como se fosse um consultório médico, né? O que a gente tem que garantir é, se eu tenho animais que estão acostumados ao confinamento, é 1,5 metros quadrados por vaca. Se eu tenho animais que não estão acostumados ao confinamento, que são mais ligados a pastejo aberto, um sistema extensivo, então a gente vai trabalhar com um espaço de 2,5 metros quadrados por vaca. O formato geralmente é retangular, mas admite-se outros formatos, o que convir para a empresa rural. Geralmente 3 a 5% de inclinação de piso, no sentido da ordenha. Porque eu tenho a sala de ordenha, a sala de espera. Então, eu tenho que fazer com que as declividades combinem umas com as outras, de maneira que o efluente gerado pela lavagem desse processo seja encaminhado para um único local. A sala de espera, geralmente, ela é coberta com telhado, ou pode ser com sombrite, nos sistemas mais rústicos, e a gente tem que ter uma margem de 20 a 30% no tamanho para a entrada de outro lote. Por quê? Muitas vezes você precisa apressar a retirada do leite. Então, a gente tem que ter, se eu tenho, por exemplo, 50 vacas por hora, que era o nosso exemplo, né? Eu tenho 50 vacas sendo ordenhadas neste momento, mais 50 vacas na espera. Então, 50 vezes 2,5 vai dar 125 metros quadrados. Posso aumentar um pouquinho esta
esta margem de construção para 20 a 30% mais. Se nós pensarmos em 30% mais, vai dar alguma coisa em torno de 160 metros quadrados, 170 metros quadrados, para a gente poder incluir mais animais. É claro que todos dentro da nossa capacidade projetada, né? Não adianta você colocar um número muito grande de animais se você não tem um conjunto de ordenha suficiente para ordenhar esses animais. Então a gente pode construir com essa margem só para permitir a entrada dos animais, para que eles fiquem até protegidos, né, da insolação, fiquem protegidos da temperatura mais alta. Ali a gente vai ter uma boa ventilação, bebedouros e até o próprio espaço. Na hora que a gente faz a projeção daquela instalação, a gente tem que pensar em instalar uma construção de uma sala de ordenha e da sala de espera numa área que nós consigamos aumentar esta construção. Ou seja, numa área em que nós consigamos ampliar para futuras necessidades deste pecuarista. É como eu disse, a gente projeta para uma necessidade, só que a gente tem que deixar garantido o potencial de expansão das nossas instalações, seja elas quais forem. É claro que se a gente pensar, por exemplo, numa bovinocultura de corte, que tem os piquetes, etc., é muito fácil a gente aumentar o nosso sistema de piqueteamento. Claro, se o produtor rural contar com área disponível. E quando a gente considera, então, um sistema de extração de leite, pecuária leiteira, então a gente tem que garantir, por exemplo, a terraplenagem de uma área ou o preparo de uma área que nos permita, naquele momento, trabalhar com uma área maior, construindo a instalação numa área menor, para que no futuro eu possa ampliar as minhas instalações por processos construtivos e por meio de um projeto adequado. Perfeito? Vamos adiante então, dando continuidade. Vejam que eu falava para vocês sobre a questão da sala de espera. Isso que vocês estão vendo mais próximo de vocês, lá ao fundo, seria também uma sala de espera. Mas aqui à frente seria a entrada, né? Então aqui a gente tem um sombrite. Olha que legal. A gente fala, poxa, mas a estrutura com sombrite vai ficar feio, né? Não fica. Aqui nós temos telhado de zinco, 2 águas, pré-moldado, como se fosse um barracão, iluminação de 150 lux, tranquilo, e estruturas metálicas com separadores. E aqui nesta área, vejam que o sombrite ele vem na nossa direção. Então, essa área aqui é uma área de espera. Posso colocar mais animais porque toda a área é protegida com sombrite. E vejam que interessante, aqui seria um telhado de zinco que se eu não tivesse o sombrite por cima dele, a gente teria grandes problemas com excesso de temperatura. Então, estando o sombrite por ali, pô, perfeito. Outro sistema que é interessante, até quem vai ali para Mandaguari, na estância Romagnoli, é um dos melhores sistemas de confinamento de animais, né? Só que ali é mais para bovinocultura de corte. Ali tem um sistema de barracão com telhado de zinco. E esse sistema ele é tão interessante que ele tem aspersores no teto, aspersores ali na telha. Então esses aspersores vão aspergindo água periodicamente no dia para fazer com que a temperatura daquele telhado não fique tão elevada. E uma característica interessante, pessoal, é que aqui o pé direito é bem elevado. Coisa de 4 metros, 5 metros, às vezes 6 metros, para fazer com que nós tenhamos uma boa circulação de ar, como se fosse um ambiente natural, porém sombreado, logicamente, né? Vejam aqui a estrutura de um outro ângulo. Aqui nós temos um sombrite, que é a nossa área de espera, e lá na ponta nós temos os animais também aguardando para um processo de ordenha. A área de manejo antes dessa sala de ordenha, ou até pode ser depois também, não há problema, depende muito da configuração que você adotar, ela tem que permitir a separação de lotes, a mudança de lote de produção, a passagem por pedilúvios. Então, considerando aí a questão da contaminação do ambiente de ordenha, a gente tem que fazer com que os animais passem por pedilúvios, que eles tenham a oportunidade de passar por exames clínicos, por avaliações reprodutivas e as inseminações, as vacinações e aplicação de medicamentos, o casqueamento e pequenas cirurgias. Então, essa área de espera que vocês estão vendo aqui, ela permite tudo isso. Inclusive, para o animal adentrar esta área, ele precisa passar pelo pedilúvio. E esse pedilúvio, ele tem como solução amônia quaternária ou até mesmo
a solução de hidróxido de sódio a 0,5%, o animal passa por ali e ele tem ali todo o seu tratamento asséptico garantido. Ou nós podemos inclusive aspergir o próprio animal com essa solução por meio de um sistema de aspersores para fazer com que esse animal ele seja, digamos, limpo, isento dos contaminantes que podem vir de fora para o sistema de ordenha. Em termos de vista lateral e vista superficial, o que nós devemos ter de espaço por animal? Uma largura de 1,20 m e um espaçamento por animal de 0,7 a 0,8 metros por animal. Então, a largura da área de tratamento dele é de 1,20 m e o que a gente poderia dizer de comprimento seria de 0,7 a 0,8 por animal. Então, o animal ele estaciona aqui, de frente para nós. A angulação nas porteiras tem que ser de 45 graus. Que porteira é essa? Por exemplo, esta área aqui é uma área de andamento dos animais para a gente poder trabalhar com eles, né? Essa largura aqui que a gente estava falando, que era de 0,7 a 0,8 por animal. Tá? Então o animal entra aqui, ele passa por alguns exames clínicos, passa por algum tipo de análise, uma visualização prévia à entrada na sala de ordenha, como aqui também nós temos. Vejam que aqui nós temos a porteira, ó, é essa porteira que nós estamos falando que tem angulação de 45 graus. Tá? Aqui os animais eles ficam um do lado do outro. Eles estão acostumados a isso, para falar a verdade. E aqui vejam que o que seria, na verdade, uma espécie de corrimão ou um guarda-corpo, vejam que ele tem uma altura de 90 centímetros, 70 centímetros e 50 centímetros. Justamente para evitar com que as patas dos animais se projetem para o lado do tratador. Então aqui eu posso fazer, por exemplo, uma pequena lavagem, uma aspersão com material sanitizante, a gente pode aplicar alguma vacina, a gente pode casquear o animal, a gente pode fazer o nosso trato da maneira mais pertinente possível. Né? E a porteira 45 graus é uma boa orientação. Por quê? A gente vai entrar aqui e o animal vai entrar aqui. Se ele percebe que essa porteira está a 45 graus, o primeiro animal ele vem e fica estacionado ali na porteira. Ele fica grudadinho na porteira. E os demais ficam estacionados um do lado do outro. Eles são acostumados a isso, né? São animais sociais. Vejam que aqui também é uma porteira de 45 graus. O primeiro animal entra e encosta, os demais animais entram e encostam um do lado do outro também. E aqui nós temos a oportunidade de lidar com esses animais. Só neste caso aqui a gente não tem o guarda-corpo com 3 segmentos, aqui a gente tem com 2 segmentos. Geralmente a 90 centímetros, 1 metro de altura, o outro a 70 centímetros, 75 centímetros, que novamente é para evitar a projeção da pata do animal aqui para a parte traseira. E aqui vejam que nós temos uma lata muito simpática de mata-bicheira, e muito provavelmente aqui nós estamos visualizando se o animal tem alguma bicheira ou não para aplicar o tratamento adequado. Neste caso, é um processo de inseminação artificial. Vejam que aqui nós temos os tambores de nitrogênio líquido, muito provavelmente com as hastes que contêm o sêmen e a seringa, para a gente poder fazer a inserção via IATF, né? Inseminação artificial. E aqui em cima nós temos todo o material para asepsia, para a gente poder fazer esse processo justamente nessa sala de espera. Pedilúvio, então os animais eles precisam passar por aqui. Essa água tanto serve para os animais como serve para os seres humanos também, só que os seres humanos, logicamente, eles têm muito mais cuidados além deste. Temos que, por exemplo, trocar as nossas botas, provavelmente nós temos que trabalhar com uma roupa especial nos sistemas mais tecnificados, temos que ser aspergidos eventualmente com amônia quaternária ou com hidróxido de sódio. Isso depende muito do sistema, logicamente, mas aqui os animais passam por esses pedilúvios e depois vão para as outras áreas destinadas a eles. Aqui mais um pedilúvio e lá uma sala de ordenha, área de espera, sala de ordenha.
Aqui mais uma vez, um pedilúvio, os animais adentram e ali eles vão ficar enfileirados na espera e aqui atrás a sala de ordenha. Aqui nós temos uma espécie de mini tronco, né? Se vocês se lembram muito bem lá da pecuária de corte, nós temos o tronco que nos ajuda a fazer as inseminações, as vacinações. O tronco vindo depois do brete, né? Vocês estão lembrados muito bem, tem a seringa, o brete, o tronco, depois a balança e etc. Aqui nós temos uma espécie de mini tronco que nos ajuda a fazer o manejo com os animais, caso necessário, obviamente, né? Então aqui nós temos até uma cama preparada com alguma serragem, preparada com casca de arroz ou até mesmo algum outro substrato que faz com que o animal fique aqui parado. Ele vai urinar, pode defecar, claro, isso pode acontecer, e essa cama tem que ser trocada. E estas estruturas metálicas aqui isolam principalmente a parte traseira do animal e a gente consegue fazer o manejo que a gente precisa fazer. Tá? Aqui seria o casqueamento. Então, vejam que é a mesma estrutura, só que observada de outro ângulo. E neste caso, a estrutura está sendo utilizada para a contenção da cabeça do animal. Aqui atrás nós temos algumas correntes. E eis então que o tratador ele vem aqui e faz o ajuste do casco do animal para que ele tenha mais conforto no seu caminhar. Vejam que ao longo das fotos a gente está estudando algumas estruturas que são boas no sentido de higiene e outras estruturas a gente percebe que não é que elas são ruins, mas vejam que nós temos aqui vários resíduos animais que precisam ser limpos, periodicamente limpos. E com isso, claro, nós temos que ter uma composição de material impermeável para a gente poder lavar periodicamente e mandar esse efluente para o seu devido tratamento. Tá? Então aqui o casqueamento. E aqui na lateral vocês percebem que tem um substrato na área de espera, que é um substrato de, muito provavelmente, uma cama com palha de arroz, uma cama com serragem ou outros substratos, que é trocado periodicamente também para o melhor conforto dos animais. É uma área de descanso. Aqui nós temos essa área para descanso de uma maneira mais detalhada, né? Nós temos aqui na letra A, é o que a gente chama de baia, que é um ambiente um pouquinho maior, destinado a um número menor de animais, algo em torno de 4, 5 animais. E aqui o substrato pode ser areia, areia fina, pode ser um substrato macio para a vaca poder deitar, para poder descansar, às vezes até tirar um cochilo ali, né? Porque o processo de ordenha vai fazer com que ela fique em pé por muito tempo. A letra B, aqui em cima, as camas. As camas são individuais e vejam que elas são orientadas por essas estruturas metálicas, que podem também ser estruturas de madeira. E aqui nós temos o substrato, que pode ser areia, pode ser vermiculita, pode ser os outros materiais que nós falamos. E aqui nós temos o piquete. O piquete ele vai ter ali alguma forrageira, não é voltada propriamente para consumo, ela pode ser consumida, logicamente, mas aqui, como é uma área de descanso, então tem de ser uma área um pouquinho mais compactada, onde o gado vai lá para deitar apenas, não para fazer o seu pastejo mesmo. Essas áreas são fundamentais para que a gente possa ter um maior conforto para os nossos animais, isso realmente é muito importante. Tá? Nós temos o que a gente chama de pista de trato. Essa pista de trato ela também é uma variante das áreas de trato dos animais antes do processo de ordenha, ou até mesmo depois, depende muito do processo. E aqui a diferença é que os animais eles ficam alinhados em espinha de peixe na lateral. Nós temos aqui os palanques, o distanciamento do palanque a essa estrutura de ferro, que é uma estrutura de contenção, é de 20 centímetros, a altura de 1,20 m e a altura dessa mureta que separa o animal da pista é de 30 centímetros. É unicamente para que o animal passe a sua cabeça aqui por baixo, como essa turminha está fazendo, e possa consumir aqui a forrageira que for trabalhada para eles, né, que for ofertada para eles. Essa pista de trato que vocês estão vendo, ela é uma pista em caráter contrário, tá? Como é que ela funciona? Aqui dentro os animais ficam, veja que aqui nós temos o concreto estriado. Essa pista de trato aqui, ela tem a declividade para o centro de 2%. Essa parte aqui, portanto, é mais baixa. A distância aqui entre as colunas e
esta área mais elevada, aqui nós temos, na verdade, uma pequena concavidade, onde a gente vai inserir a forrageira. O tamanho da mureta, 30 centímetros. Pé direito, de 3 metros. E essa área aqui, de 70 centímetros, é justamente para você depositar a forrageira. Uma vez que essa estrutura aqui está limpa, vejam que essa declividade de 2%, ela permite com que a gente faça a lavagem dessa parte interna. E aqui também, nesse concreto estriado, nós temos 2% de declividade, neste caso, para o centro. E aqui a gente consegue direcionar, então, os resíduos que são lavados. Este centro ele vai levar para, provavelmente lá para fora, num tanque, ou até mesmo num biodigestor, para a gente poder tratar esse resíduo da melhor forma possível. Muito bem, pessoal, dando continuidade, então, aqui seria mais um outro detalhamento da questão da mureta, neste caso uma mureta um pouquinho mais alta, de 50 centímetros de altura, basicamente para que nós possamos separar os animais da área de alimentação. E vejam que na imagem anterior a gente percebeu que se trata de uma elevação de 30 centímetros, com um desnível, praticamente uma parte côncava, ou pode ser em V também, e quando a gente enxerga essa mesma estrutura do outro lado, a gente aqui percebe que nós temos uma altura adicional de 20 centímetros. Então, este piso onde os animais ficam está 20 centímetros acima do piso lá embaixo. E aqui nós temos os arames, dentro daquele aspecto que nós discutimos sobre a visão dos bovinos, que servem para que, a partir do momento em que a nuca do bovino encostar, ele sabe que ele tem que baixar o pescoço e fazer a sua alimentação. E uma outra questão que é interessante, vejam aqui, ó, tubulação de água, importantíssima. Neste caso, nós fazemos a ligação de algumas mangueiras, provavelmente aquelas mangueiras típicas de hidrante, para a gente poder fazer a lavagem de toda essa estrutura. Então, a água ela vai ter um sentido aqui da parte de trás da imagem para baixo, ou para o nosso lado, né, podemos dizer. Aqui nós temos uma outra estrutura também para a espera dos animais, que é um pouquinho mais rústica, eu diria, com uma largura total de 5 metros, declividade de 2 metros até o centro, uma altura de 3,5 metros e o que a gente chama de beirol ou beiral de 3 metros, para justamente os animais eles ficarem aqui nessas laterais. A gente abre essas duas porteiras aqui, o animal adentra e aqui no meio nós temos como alimentar e tratar esses animais adequadamente. Também há uma mureta de 30 centímetros, um espaçamento de 0,7, para que a gente possa finalmente alimentar esses animais. E aqui todas as lâmpadas que nos ajudam a garantir pelo menos uma iluminação de 150 lux. Então aqui nós temos toda a variedade de áreas de espera, áreas de tratamento, as quais nós podemos deixar os animais para que eles possam se alimentar, para que eles possam ser tratados adequadamente e para que posteriormente eles possam ser ordenhados ou até mesmo anteriormente, né? Eles saíram da ordenha, vieram para cá para sua alimentação. Em termos de dimensionamento da água, é importante que a gente entenda que o leite ele é formado por 87%, é um fator limitante, né, a água, então tem que estar presente no sistema. E a temperatura ambiente, a ideal seria de 15 a 25 graus, e a qualidade da água também tem que estar elevada. Quando nós falamos da temperatura ambiente, é a temperatura da água, ok? Não é a temperatura do ambiente em si. Isso faz com que haja um aumento no consumo de água e, por consequência, nós tenhamos uma maior produção de leite por parte dos animais. Aqui seria um dado mais geral para vocês, que é um cálculo previsto por NRC 2001, de modo que aqui nós estamos indicando que um animal ele vai consumir 106,7 kg de água por dia, considerando vacas que tenham 670 kg, que produzem 35 kg por dia de leite, consumindo 17 kg de matéria seca com 2% de sódio. Tá? Esses cálculos vocês vão ver, logicamente, mais para frente em zootecnia, para que vocês compreendam melhor um pouquinho a lida com os nossos animais, a quantidade de água a ser fornecida no processo de lactação. Deste modo, então, vocês perceberam que a quantidade de água consumida por um animal é até elevada. Então,
nós devemos dispor também dos bebedouros, que devem ter as mesmas configurações dos bebedouros que nós vimos para a bovinocultura de corte. Geralmente, na sala de ordenha, a gente vai ter até 30% do consumo de água diária. Então, vejam a importância do bebedouro diretamente na sala de ordenha. E quando a gente está no estábulo, que é um sistema mais antigo, que é aquele que nós trabalhamos com balde em pé, então, a cada 10, 15 centímetros lineares por vaca, a gente tem que ter, em termos de espaço, para que elas possam tomar água. De modo que a gente precisa dispor desses bebedouros para que nós temos a minimização da competição. 10 a 15 centímetros parece muito pouco. Só que a gente tem que pensar que aqui é a capacidade de alocação de vacas por ciclo de ordenha. Então, logicamente, que se eu tiver poucas vacas por ciclo de ordenha, eu vou ter um bebedouro, por exemplo, se eu tenho 10 conjuntos, eu tenho 10 vacas por ciclo. Se eu tenho 10 conjuntos, mas que consigam ser trabalhados em 5 vacas hora, então eu vou ter 50 vacas. 50 vezes 15 centímetros, nós vamos conseguir, então, fazendo as contas aqui, 150, 300, 450, 600, 750, dá 7,50 metros de bebedouro, que podem ser, logicamente, particionados em 2 bebedouros. As configurações do bebedouro são essas que vocês estão vendo. Uma altura de 60 a 80 centímetros, com uma profundidade de água aqui no tanque de 15 a 30 centímetros e com um nível de água abaixo da borda de 5 a 10 centímetros para evitarmos o transbordamento. Esse equipamento que vocês estão vendo é um equipamento de filtração da água que vai inserir água no sistema. Nós temos uma boia eletrônica aqui dentro que vai inserir água no sistema na medida em que o animal vai tomando e vai reduzindo o nível deste bebedouro. Tá? Aqui nós temos os bebedouros desde os mais simples até os mais tecnificados. Basicamente, eles têm que ter esse revestimento interno que é hidrofóbico, ou seja, não permite a entrada de água, a infiltração de água, e pode ser um sisteminha bem simples como esse, pode ser um sistema de concreto, e pode ser um sistema de plástico, inclusive com a entrada periódica de água aqui embaixo. Em termos de fotoperíodo, como eu disse a vocês, nós devemos garantir uma boa iluminação ao longo do dia, com 16 horas de luz e 8 horas de escuro, com lâmpadas fluorescentes, com 80% de eficiência, com aproximadamente 150 lux, já seria o ideal. Aqui nós temos, pessoal, uma situação que é interessante para a gente poder afirmar para vocês o quanto que a temperatura é relevante na conservação da produção dos animais. Vejam que aqui nós temos na coluna a temperatura em Fahrenheit e em Celsius e aqui a umidade relativa do ar. Queremos que a umidade relativa do ar dentro desses ambientes fique por volta de 80% até 90%. E as temperaturas máximas fiquem no entorno de 30 a 32 graus. Então o que nós queremos basicamente é manter uma condição térmica na qual o animal ele fique confortável. E assim a gente tem que evitar todas estas situações aqui de estresse. Nós temos aqui um estresse moderado, na verdade, essa área em laranja, essa área em amarelo é um estresse baixo, e aqui é praticamente sem estresse aqui em cima. Então a gente tem que manter os nossos animais mais nessas condições, nessas áreas aqui mais claras, né? A gente tem que evitar que os animais estejam presentes aqui nessas condições que são praticamente fatais. Aqui nós falamos, na verdade, sobre batimentos cardíacos. Aqui o batimento cardíaco do animal varia de 83 até 88 batimentos por minuto, numa condição de 80 a 90% de umidade e de 30 a 32 graus. Então, para que nós possamos reduzir esse estresse, seria interessante mais trabalhar por aqui, nessa área em verde, onde o batimento dos animais fica em torno de 66 até 70, 71 batimentos por minuto. Então a gente tem que garantir uma temperatura por volta de 25 graus e uma umidade relativa por volta de 65, 50, 60%. Isso é garantido, logicamente, pela questão dos aspersores. Olha que legal. Neste caso é um pivô central fazendo a irrigação da pastagem, mas ao mesmo tempo
molhando os animais, para que os pobres animais tenham o calor do corpo retirado e assim eles tenham menos estresse para produzir mais leite. Em termos de climatização, não entendam que neste caso a climatização é ar-condicionado, tá? Não é. Se trata de a utilização de aspersores para podermos fazer o molhamento da região, fazer o molhamento dos animais. E aqui vejam que nós temos o aumento de 1,5 litros por vaca por ciclo. Ou melhor, desculpem, não aumento de produção, claro. Se trata da necessidade de hidratação dos animais. A gente vai aspergir cada animal com 1,5 litro por ciclo. Aqui nós temos os ciclos de aspersão de 2 minutos, não varia muito disso. Só que o intervalo, ele acaba diminuindo, ele fica em 5 minutos, quando a temperatura ambiente está acima dos 32 graus. E quando a temperatura está por volta dos 26 graus, aí a gente faz um intervalo de 10 minutos. 2 minutos de aspersão para 10 minutos de descanso. E assim os animais, eles se hidratam, ficam menos estressados e, claro, isso acaba se traduzindo na maior produção de leite. Aqui nós temos alguns sistemas de aspersão, levando-se em consideração aqui exaustores. Nesses exaustores nós temos água aspergida, então os animais acabam ficando bem climatizados. Considerando que aqui o ambiente ele vai apresentar para nós 3 metros por segundo. E aqui a aspersão de água numa pressão de 10 psi e uma ventilação sobre a região lombar gera um aumento de 11% na produção de leite, e hoje a gente sabe que esse aumento ele pode chegar até 15%, 16%, dependendo do seu sistema. Bom, alguns aspectos gerais das instalações de confinamento. Em termos de telhados, nós vamos acompanhar a inclinação do piso, com um pé direito de 3,5 a 4 metros. E quando a gente fala sobre acompanhar a inclinação do piso, nós estamos falando de uma situação de 2 a 3%, 4% de inclinação no máximo. Se a gente quiser fazer uma inclinação um pouco maior, tem que ser uma inclinação de 25 a 30%. Ora, mas por que, professor, se a gente deveria acompanhar a inclinação do piso? Para as regiões mais frias, a gente acompanha a inclinação do piso, né? Nós fazemos uma inclinação de telhado semelhante. No entanto, quando a gente parte para uma situação onde as temperaturas são mais de clima tropical mesmo, de 25, 30 graus, 40 graus, então a gente tem que inclinar esse telhado um pouco mais e temos que fazer uma abertura de comunheira de 3% de largura do galpão e devemos fazer também um lanternim. O lanternim, a altura do lanternim ela vai ficar por volta de 40, 50 centímetros, né? E a comunheira que vai dar suporte ao lanternim, se a gente pensar que a largura do galpão vai ter 50 metros, então a largura indicada vai ter que ser de 1,50 m. A comunheira terá que ter 1,50 m, perfeito? Podemos fazer de diferentes materiais, claro, mas os materiais mais recentes são os materiais mais leves, alumínio, zinco, pré-moldados metálicos ou até mesmo de colunas de concreto, e o beirol de 3 metros, para garantirmos que não haverá chuva, por exemplo, de fora para dentro, e para garantirmos uma área adicional de acomodação dos animais, que é aquela área que nos permite acomodar mais animais do que aquilo que nós temos projetado na parte interna. Os pisos. O concreto ele tem que ter de 20 a 30 FCK. FCK é um outro fator de resistência. No entanto, a gente trabalha com a nossa resistência com base em quilograma-força por centímetro quadrado. Então, se vocês trabalharem com os cimentos CP3, CP4, eles já garantem para vocês uma cura adequada, por volta aí de 300, 350 quilos por centímetro quadrado, que já está mais do que suficiente para a gente poder trabalhar. A espessura desse piso tem que ser de 8 a 15 centímetros. Devemos ter uma tela ou uma alma metálica, que vocês viram lá no princípio da nossa apresentação. A inclinação de 1 a 3% para facilitarmos o escoamento de água. E a textura tem que ser áspera. Não pode ser uma textura lisa. Por isso é que nós temos que construir com as estrias. Essas estrias que estão aqui em tela, ó, que a gente chama também de friso. Os frisos podem ser paralelos com espaçamento de 8 centímetros, a largura de 1,5 cm e a profundidade também de 1,5 cm. Isso é construído com base em um molde,
Na hora em que nós formos fazer o preenchimento com concreto, esse molde já estará por lá, ou a gente preenche com concreto e depois coloca o molde por cima para fazer esses frisos também, é uma condição bastante válida. Então nós temos ali os frisos sendo construídos, né? Vejam que aqui nós temos o casco do animal nessa estrutura frisada, que pode ser de madeira também, claro, mas recomenda-se, logicamente, concreto, porque a madeira ela tem um grau de infiltração de água muito maior que o próprio concreto, né? Madeiramento seria apenas para construção de rampas temporárias. Então, o piso recomenda-se, logicamente, que seja feito de concreto com essas estrias, com esses frisos que vocês estão vendo. De maneira que fica desse jeito. E vejam, é interessante que os frisos sejam construídos no sentido da declividade. Então não adianta construir friso aqui perpendicular, nesse sentido aqui do cursor, ó, como este aqui, como esta linha que vocês estão vendo. Não adianta a gente construir dessa maneira, porque daí a água vai ficar represada. Eu vou reter a umidade nesse piso e aí não vai adiantar de nada, porque com excesso de umidade eu posso fazer com que o animal escorregue perigosamente. Aquelas áreas de concreto mais liso, essa aqui que vocês estão vendo, nesta etapa, elas precisam ser ajustadas com lixamento. Então a gente tem que criar uma espécie de abrasão mais alta para que o casco do animal fique fixo no momento do pisoteio deste animal. Aqui nós temos máquinas específicas para isso. Essa máquina que vocês estão vendo aqui, ó, possui esse disco que faz o friso, quando o concreto está seco, logicamente, né? Vejam que aqui o tamanho é praticamente parecido com o de uma caneta. A gente tem que construir, portanto, dessa forma para facilitar então o pisoteio dos animais, para que eles não escorreguem. Neste caso, a gente tem um piso aqui de concreto que acabou de ser feito, e neste caso aqui, um piso com as estrias ou com os frisos. Vejam que nós temos aí de 8 centímetros e meio, 9, que já é o suficiente para a construção. E as instalações acessórias ao confinamento, recuperação e pós-parto, 8 a 12% das vacas em lactação. Nós temos que ter então uma área para que essas vacas possam descansar após o parto, que é, na verdade, um trabalho muito cansativo para parte dessas vacas. E a gente precisa construir algumas instalações individualizadas, 2% das vacas em lactação. Tá? Devemos ter também a fábrica de ração, com um moinho para triturar o milho, um misturador e também os silos ou garagens, onde a gente vai trabalhar com os nossos ensilados. E próximas à plataforma de produção de leite, os silos para silagem pré-secada, grão úmido, a maternidade e o bezerro, ou bezerreiro, desculpem. A fábrica de ração é uma estrutura bastante simples, vocês estão vendo, que é uma estrutura que tem uma cobertura de zinco. Pode ser uma estrutura aberta, mas geralmente recomenda-se fechada. Dentro dela nós temos os moinhos, que vão fazer a moagem dos grãos de milho, ou nós podemos também fazer a moagem de outros grãos que farão parte dessa alimentação. A formulação, quem vai definir, na verdade, é mais um zootecnista. Nós podemos também definir, nós teremos a disciplina de zootecnia, vocês viram um pouquinho a agrostologia também, como formular uma ração para animais. Então, com base nos insumos que são guardados nessas garagens, isso aqui é uma garagem, né, um silo, só que aqui é um silo de insumo, não é um ensilado de forrageira. Então a gente guarda aqui e na medida em que a gente precisa, a gente faz as misturas nos misturadores para formularmos a nossa ração de maneira adequada. As instalações de recria precisam ser as mais confortáveis possíveis, com pistas de trato cobertas, a sombra e uma topografia que permite a drenagem. Se for terra batida, logicamente que vai gerar um certo barro, mas não há nenhum problema. E uma linha de trato para facilitar o trabalho. E aqui nós temos algumas categorias. Aqui nós temos os tipos de abrigos que nós podemos construir. Se nós temos uma recria de até 3 meses, nós temos então um abrigo individual ou em pequenos lotes de 5 animais, com largura de coxo por animal de 30 centímetros. Tem que ser uma área coberta, garantindo 1 metro quadrado de cobertura para cada animal. Já quando a gente trabalha com animais de 4 a 6 meses, o tamanho do lote pode ser de 10 a 20 animais, com o máximo de 50. A largura de coxo por animal já varia até 40 centímetros. E claro, ainda é ideal trabalharmos com lotes menores. Então a gente pensa em trabalhar com 10, 15 animais por lote. Já 7 meses
de idade até a sua inseminação, eu trabalho com lotes maiores, até 100 animais, e a largura de coxo de 40 a 60, e pós-inseminação até o parto, os lotes também são acima de 100 animais, com a largura de coxo também de 40 a 60, e aqui, logicamente, nós falamos sobre coberturas bem maiores, né? São os espaços que nós temos ali de 100 metros quadrados, 150 metros quadrados, o que for recomendado por animal. No caso do bezerreiro, nós temos as baias individuais, que podem ser desse jeito que vocês estão vendo, com essas grades laterais vazadas para que um animal possa enxergar o outro, reduzindo, portanto, o estresse. De 0 a 15 dias de idade, os bezerrinhos ficam por aqui, claro que eles são alimentados periodicamente por suas mães, e a gente faz a colostragem adequada e fornecimento de leite da mãe até 5 dias. A partir daí, o animalzinho já vai ser submetido a uma alimentação de caráter mais sólido, né? Vejam aqui que a gente tem um bezerreiro, também, neste caso de madeira, com telhas de zinco. Outros bezerreiros para vocês, só que neste caso são bezerreiros parte coberto, parte descoberto, com telhas, neste caso, Eternit, com espaço aproximado de 1 metro quadrado por animal. E aqui bezerreiros a campo, onde nós temos comedouros e bebedouros, nesse caso feitos de concreto. Os animais eles ficam bem mais tranquilos assim, né? Bem mais visíveis uns para os outros. E aqui nós aumentamos um pouco a escala do negócio, né? Então, quando vocês estiverem no campo e virem um monte de telhadinhos assim, olha que bonitinho, quantos telhadinhos, saibam, isso é um bezerreiro. Cada espacinho desse destinado a um bezerrinho. Olha que legal. Até as grandiosas escalas, né? Neste caso já é com sombrite. Cada estrutura dessa em azul que vocês estão vendo são os comedouros. E cada estrutura dessa que vocês estão vendo aqui em branco são os bebedouros. Aqui nós podemos inclusive instalar linhas de abastecimento, da mesma forma que nós fizemos lá na bovinocultura de corte. Olha aqui, ó, os nossos bebedouros, os comedouros, a sombra para os animais, tudo tranquilo, com uma grande área para eles poderem, inclusive, descansar, pastejar, se encontrar com seus irmãozinhos e irmãzinhas. A vista lateral, nós temos sombrite 80%, ele deixa, portanto, passar só 20% da intensidade luminosa, com espaçamento entre as colunas de 5 metros e uma altura de 1,5 m. Aqui nós temos esse mesmo sombrite, só que visto de cima, com uma largura de 2 metros, com espaçamento de 5 metros até a fonte de água. Os comedouros ficam internos ao sombrite, a água pode ficar externalizada. Então, na hora em que a gente faz essa construção, claro que aqui é uma construção de porta-sombrite, tá? Essa coluna, uma para a outra, vocês estão vendo aqui que é uma coluna de madeira, claro que parafusada no meio, e na lateral nós temos aqui essas pequenas tábuas que vão fazer o suporte lateral do sombrite. Aqui nós fazemos a concretagem deste pilar, é recomendado inclusive, e nesse espaço vocês têm 2 metros de ponta a ponta, de largura. Nesses pilares nós podemos instalar os comedouros. E nós temos também os piquetes coletivos, grupos de 8 a 10 animais, tendo 6 metros disponíveis de coxo para este grupo pequeno, sendo que por animal nós temos de 50 a 80 metros quadrados. E com boa cobertura vegetal, logicamente, tendo aí uma grama Tifton ou até outras braquiárias, né? Olha a vaca em maternidade. Espaços soltos, com sombra, bem ventilados. E este caso aqui, pessoal, jamais, tá? Evitem ao máximo. Vacas em maternidade nessa situação aqui passarão por um estresse muito grande, muito grande. A pastagem aqui está muito rala, está seca, então devemos evitar ao máximo, né? E por fim, o nosso manejo de esterco. Nós devemos manejar o esterco de maneira a evitar a poluição do ar e da água. É claro que a gente vai ter uma pequena poluição, mas ela é controlada de acordo com esse tipo de manejo. Isso reduz odores, controla insetos, pragas e outros agentes de doenças. Nós também podemos assim maximizar o reaproveitamento de nutrientes no solo, reduzindo o impacto ambiental da atividade e assim também gerando energia térmica e energia elétrica. Como manejar então? Bom,
Primeiro, vocês sabem, né, que todas essas estruturas que nós estamos investigando são estruturas que são laváveis. Nós utilizamos muita água. Então, óbvio que aqui nós devemos construir tanques de esterco. E esses tanques de esterco, no geral, eles são dimensionados de acordo com o período de estocagem e com o número de vacas que nós temos. Então, a produção de esterco geralmente é de 8 a 10% do peso vivo do animal, com 12% de matéria seca tão somente. Então, é um esterco muito úmido. Então, digamos que eu queira pensar aí em termos de metros cúbicos, né? Eu tenho 100 vacas com um período de estocagem de aproximadamente 90 dias para a gente poder fazer um bom esterco. Então, eu vou ter que ter, vejam só, hein? 382 metros cúbicos de tanque. É claro que não vai ser um único tanque, nós teremos uma diversidade de tanques para cumprirmos essa necessidade. E os tanques, logicamente, eles precisam ser construídos de material específico para evitar o extravasamento dessas substâncias para a natureza, contaminação do solo. Vejam que, em princípio, nós podemos manejar este esterco de maneira a tratar todos aqueles sólidos com o mínimo de água possível, separando o sólido do líquido. Estes sólidos aqui são separados e eles são triturados, de maneira a formar essa substância mais em caráter de pó, com uma granulometria um pouco menor. Ou nós podemos levar para estes grandes tanques, e aqui eu vou trabalhar logicamente com uma substância mais líquida mesmo, para a produção de biogás. Vejam que aqui nós temos essas lonas com a densidade adequada, mais ou menos parecida com o biogás produzido por manipoeira de mandioca, né? As dimensões, logicamente, vão depender de acordo com os meus lotes, de acordo com o número de animais que eu processo, que eu trabalho no meu dia a dia. Então aqui eu consigo fazer a produção de biogás tranquilamente e o que sobra dessa produção de biogás dá para a gente trabalhar com a compostagem, né? Olha aí, nós temos uma informação bem interessante, que é da worthmill.com, né? Que nós temos ali de 700 vacas, nós conseguimos produzir 892 metros cúbicos por dia de biogás, considerando 1.270 kWh de poder elétrico, né, de poder de geração de energia. Se a gente considerar que o preço do quilowatt-hora está 0,495, né, 49 centavos aproximadamente, então a gente consegue gerar por ano R$ 222.936. Então vejam que nós estamos ali com uma mina de ouro nas nossas mãos e muitos pecuaristas não aproveitam. A geração de biogás então seria muito interessante, não somente no sentido de ser uma energia térmica, para a gente poder gerar o próprio gás para ser utilizado nas cozinhas, para ser utilizada nas agroindústrias, mas também a geração de energia elétrica pelo movimento de turbinas. Aí seria, na verdade, mais uma termoelétrica, né? Eis então aqui o biogás sendo processado, canalizado, podendo produzir energia. E o restante, logicamente, aquilo que sobra depois da produção do biogás, que ainda tem um caráter líquido, porém mais estável, a gente pode utilizar como biofertilizante, que vai ter, no geral, 1,2% de nitrogênio, 0,4% de fósforo e 0,8% de cálcio. 1 metro cúbico desse biofertilizante vai equivaler a 25 kg de fertilizante químico. De 700 vacas, a gente pode produzir 300 metros cúbicos de biofertilizante, que poderiam ser equivalentes a 300 kg de fertilizante, que custam R$ 480 reais por dia. Então, aqui em termos de economia, a gente poderia gerar R$ 175.200 por ano, para vocês verem o quanto que isso acaba sendo relevante, né? Então, é um insumo muito desejado, que pode, inclusive, ser utilizado para a reforma de pastagens, para a nutrição da própria pastagem, sendo aplicado por tratores, inclusive, na forma sólida ou na forma líquida. E claro, nós também temos as possibilidades de integrar os sistemas. Por exemplo, a gente pode fazer uma mistura entre cama de frango e também o esterco bovino, né?
Se a gente tiver, por exemplo, 1.500 galinhas poedeiras, perdão, 1.500.000 galinhas poedeiras, elas vão produzir 120 toneladas por dia de esterco. Enquanto que o rebanho bovino, se eu tiver 510 vacas, eu produzo 74 metros cúbicos de esterco, que podem ser aproveitados para compostagem e serem aplicados a campo para fazer a nutrição, não somente das pastagens em si, mas de qualquer sistema agropecuário. Vejam que aqui nós temos na compostagem algumas questões comparativas, né? Se a gente tem ali 13 toneladas por dia de bagaço de cana, que custam R$100 a tonelada. Se eu tenho 120 toneladas por dia de esterco de granja, o meu gasto mensal seria de R$39 mil de bagaço, o que me geraria R$1,5 milhão por ano. R$1,5 milhão de reais por ano. Se a gente trabalhasse com um biofertilizante advindo das granjas e advindo da cana-de-açúcar. Se a gente trabalha tão somente com o rebanho, a gente obtém 10 metros cúbicos de esterco, a 35% de matéria seca, que vai equivaler aos nutrientes destes que estão acima, do bagaço de cana e também do esterco. Claro que 10 metros cúbicos dia, considerando um tamanho de rebanho de 700 cabeças. Então, fazendo as comparações, nós chegamos à conclusão de que, logicamente, é muito viável, né? Bom, pessoal, aqui então nós tentamos ilustrar para vocês um pouquinho sobre a realidade das construções rurais ligadas às instalações de pecuária leiteira. E também aproveitamos para ilustrar um pouquinho sobre o confinamento, para dar uma arrematada no assunto bovinocultura. De modo que se vocês tiverem perguntas, claro, às vezes vocês podem ter, vocês podem colocar as perguntas tanto aqui nos nossos comentários do vídeo do YouTube, uma vez que esse vídeo está sendo postado no YouTube, como também vocês podem colocar ali na nossa postagem no Classroom. E lá no Classroom eu consigo responder particularmente ou publicamente a cada um de vocês, tá bem? Deste modo, meus caros, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que vocês tenham aprendido bastante a respeito dessas estruturas de construções rurais ligadas à bovinocultura leiteira, de modo que fico à disposição para atendê-los sempre que possível. Um forte abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.